Este é o programa Cidade de Leitores, abordando a literatura bem carioca de Marcelo Moutinho, nosso convidado de hoje. Moutinho, o Rio de Janeiro, naturalmente, está muito presente na sua literatura, nos seus livros, né? Você faz as histórias passearem pela cidade, né? A Zona Norte, mas Zona Sul, Centro, principalmente Centro, né? Glória, você usa muito isso. Como você descreveria a sua relação com a cidade? Eu acho que essa tensão entre a concretude, né, do espaço urbano e a quentura humana que circula por ali. Eu acho que esse conflito ele é muito rico, né? E é ele que eu tento explorar. Você acha que é por isso que as cidades rendem tanto para os escritores? Sem dúvida. É. Sem dúvida. O Calvino tem um livro maravilhoso, né, chamado Cidades Invisíveis. Ítalo Calvino foi um dos mais importantes escritores italianos do século XX. Nascido em Cuba, de pais italianos, retornou à Itália ainda muito criança. Formou-se em letras e participou da resistência ao fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Sua primeira obra, A Trilha dos Ninhos de Aranha, foi publicada em 1947. Com O Visconde Partido ao Meio, lançado em 1952, o autor abandonou o neorrealismo dos primeiros livros e começou a explorar a fábula e o fantástico, elementos que marcariam profundamente a sua obra. Nos anos 1960 e 1970, aprofundou suas experiências formais em livros que o tornaram famoso internacionalmente, como As Cidades Invisíveis, que tem Marco Polo, e o Imperador dos Tártaros, Kublai Khan, como personagens. E aí, o fim desse livro, o último parágrafo, que eu acho que é um pouco... Ele fala sobre as cidades, mas ele fala também sobre aquilo que seria o meu projeto literário, se eu pudesse falar em projeto literário. Ele diz que o inferno não existe, o inferno é aquele dos vivos em que a gente está imerso. Então, que a questão é tentar buscar, procurar, tatear dentro desse inferno o que não é inferno. Você também vem organizando bastante antologias, não é? Sim. Como essa aqui, Prosas Cariocas, uma nova cartografia do Rio de Janeiro. Qual é a proposta desse livro? Esse livro ele saiu em 2004, que era o momento em que estava havendo uma reorganização da literatura brasileira, assim, eu diria, da vida literária brasileira, sofrendo os efeitos da internet, autores de todo o país começando a se conhecer, quer dizer, uma nova geração que escrevia cada um no seu canto, começando a entender que havia outras pessoas daquela idade, com aquelas dificuldades, escrevendo. E eu achei naquele momento, junto com o Flávio Isaac, que é um amigo querido e também escritor, que a gente precisava mostrar quem no Rio estava fazendo isso. E nada melhor que fazer isso através da própria cidade, quer dizer, então a gente propôs que cada um escolhesse um bairro com o qual tivesse afinidade, ou porque nasceu, ou porque morou, ou porque simplesmente gostava, e criasse uma história ambientada ali. E foram 17 bairros diferentes. Nossa, que espetáculo! É uma gama enorme, né, de escritores novos. Naturalmente que você não tem um preferido aqui, não ficaria nem elegante. Não. Mas você pode falar de outro aspecto interessante para dar aquela vontade no telespectador de pegar o livro para ler. Eu acho que primeiro é interessante a pessoa procurar pelo bairro, né, pelo seu bairro. Embora a gente não tenha seguido uma lista óbvia. Por exemplo, como ter um livro que fale sobre bairros cariocas que não tem Ipanema? Não tem porque nenhum autor escolheu Ipanema, mas tem Lins do Vasconcelos, por exemplo, sabe? Então, é um livro que pode trazer para as pessoas que não conhecem esses bairros um olhar e para as pessoas que já conhecem aqueles bairros um novo olhar, né? As histórias são muito variadas, cada autor tem um estilo e vai num circuito imaginário que sai de Jacarepaguá para o centro, passando pela Zona Sul e por tantos bairros. E como muda também o olhar da gente, né, para o mesmo bairro. Você, no decorrer da vida, vai olhando de forma diferente, porque vai vivenciando e também a cidade vai mudando, vai sofrendo transformações. E eu acho que, a rigor, eu tenho a impressão de que o bairro em que a gente vive muda a gente um pouco também. Né? Eu acho que quando eu morei em Laranjeiras, eu era um pouco diferente do que hoje quando eu moro na Lapa. É como se você adquirisse, sem querer, inconscientemente, algumas características do morador daquele bairro.
que eles passassem a te constituir também um pouco. Como que se intoxicasse a gente Exatamente. um pouco com o seu jeito de ser. Exatamente. Você vê, tem uma crônica do Onde Jacques sobre Laranjeiras, que eu vi uma vez numa revista, achei uma das coisas mais formidáveis. Foi na revista do Globo. Não é maravilhosa? E eu morava em Laranjeiras nessa ele veio época. da África, né? Vai para Laranjeiras, ele tinha um mês morando ali, e ele faz uma crônica absolutamente adorável. O Onde Jacques se apaixonou por Laranjeiras, e nós morávamos muito perto ali, e temos uma relação, somos amigos, e se apaixonou a tal ponto que ele passou a torcer para o Fluminense. Olha só, ainda dá para ser flaner nas cidades, você acha? Claro que dá. Eu acho que a desculpa da violência, que hoje pode ser cada vez menos usada, felizmente, no Rio de Janeiro, eu acho que ela é só isso, só uma desculpa. Eu acho que a circulação ela faz bem para todo mundo, para quem é visto e para quem vê, né? Porque ela quebra estereótipos, né? Sobretudo. Eu, por exemplo, no começo, quando eu comecei mais a querer levar meus amigos da Zona Sul para a quadra do Império Serrano em Madureira, havia uma certa resistência, sabe? Nossa, mas você vai para Madureira, na quadra, vai voltar 4 horas da manhã de Madureira? Eu falei, gente, não pode ter medo da cidade que a gente vive. E hoje ali na Lapa, você é flaner? Você passeia pelas ruas da Lapa? Sim, eu frequento a Lapa, quer dizer, eu frequentei muito mais a Lapa quando eu não morava lá e a Lapa estava tendo aquele renascimento, que era o momento lá do Semente, do Carioca da Gema, desses bares. Não, mas frequenta assim de passear, você passeia pelas ruas, vai ao centro a pé, porque o bom é que você está ali, né? Às vezes eu vou trabalhar a pé, né? Porque eu trabalho no centro. Eu frequento muito o centro da cidade, não só a Lapa, como a parte ali da Rua do Ouvidor. Ali tem livrarias e centros culturais e bares e restaurantes ótimos. Então, o centro hoje está transparecendo, né, nos meus textos, claro, porque é o que eu estou vivendo, né? Isso. Moutinho, você falou que tem um projeto, né, mais ou menos, pensa num projeto da sua literatura. Um romance está incluído nesse projeto? Ou você quer ficar mesmo nos contos, é aí que você se sente bem? Eu acho que a minha pegada é de conto. E acho também que eu não me cobro um romance. Eu acho que se o dia vier uma história que peça para ser um romance, ela será um romance. Agora, eu tenho um projeto que está ainda engatinhando de escrever uma biografia romanceada da Zaquia Jorge, que foi uma vedete do teatro de revista, muito pouco conhecida. Ela deu origem a duas das músicas mais famosas no Brasil, Madureira Chorou, que é um sucesso, e Estrela de Madureira, que é um samba que Roberto Ribeiro gravou. Ela foi homenageada nessas duas músicas. E ela é uma vedete que abriu um teatro em Madureira. Quer dizer, num momento em que estava concentrado, sobretudo no centro, o show business brasileiro, ela abriu um teatro de revista em Madureira, com 30 e poucos anos. Ela é uma pessoa pioneira e tem uma história riquíssima. Quando ela morreu, 40 mil pessoas foram ao funeral e hoje ninguém sabe quem é Zaquia Jorge. Então eu namoro a ideia de contar a história dela. Conta logo e vem aqui ao programa para a gente falar do livro. Marcelo Moutinho, muito obrigada pela entrevista e o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também, até a próxima.